Olá, minha gente querida, empreendedores e empreendedoras de sucesso. Você está no canal da Claque Contabilidade, onde sempre falamos de assuntos voltados para os empresários e empresárias que querem ficar antenados com os assuntos técnicos, jurídicos e contábeis de sua empresa. Hoje nós vamos falar um pouquinho se a reforma tributária é mesmo necessária. Eu achei legal falar esse tema assim para vocês, por quê? Porque a gente ouve falar isso nos jornais, nas revistas, na televisão, mas é bom a gente entender um pouquinho o que seria isso, né? Então, a gente sabe que a reforma tributária está em tramitação nas casas legislativas, não é? Na Câmara, ela é o PEC 45 agora desse ano e no Senado é a PEC 110 também desse ano. A proposta é para extinção ou unificação de alguns impostos, como por exemplo o IPI, o PIS, PASEP, COFINS, ICMS e ISS. Com isso, alíquotas uniformes, né, que eles criariam o famoso IVA que tem na Europa, né, muitos países da Europa têm, e também, ou né, com abrasileirando, jabuticabando o IVA, seria o IBS, impediriam que cada unidade de federação definisse seu nível de tributação, que é o que acontece, né, gente? É uma guerra fiscal com as 27 unidades. E o recolhimento seria centralizado. Muitos fatores de complexidade tributária seriam reduzidos, como, por exemplo, regimes especiais, substituição tributária, que esquenta a cabeça de muitos empresários, porque é um sistema complexo de apuração, né? Como o Brasil é um país de universo continental, pela grandeza do território brasileiro, a gente teria como ponto de atenção tratamento a empresas do Simples Nacional, que é aquele regime tributário diferenciado que eu já falei em vários vídeos, né? Emendas constitucionais, definição de instrumentos para o desenvolvimento regional e necessidade de se garantir a abrangência limitada ao imposto seletivo. Então nós temos que tomar cuidado, porque tem uns critériozinhos que a gente tem que tomar cuidado, porque são relevantes na hora da apuração, na hora da tributação, na hora do recolhimento, né, pela arrecadação do Estado. Então a gente tem que tomar certo tipo de cuidado. Temos alguns problemas no sistema atual da tributação do consumo que eu posso citar para vocês. Quer ver? A. Desvalorização da concorrência internacional. B. Oneração de investimentos. C. Complexidade da insegurança jurídica. D. Podemos falar como o cálculo por dentro. Ainda temos também a tributação na origem. E a gente tem também falta de coordenação entre as legislações tributárias. E a gente tem também deficiências na compensação e no ressarcimento dos créditos tributários. A gente pode também citar para vocês o excesso de obrigações acessórias e calendário desfavorável ao recolhimento. Tem impostos que vence no 2 dias, 3 dias que acabou o mês. E não é fácil a gente recolher os impostos, apurar os impostos no Brasil, não é verdade? Então, gente, o IVA ou o IBS, como eu falei para vocês, que é o jabuticaba do IVA, seria a soma da unificação dos impostos da base de consumo de bens e serviços. Sendo eles, que eu já falei, vou repetir só para vocês gravarem, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, né? Sobre mais de 1 milhão de itens, segundo o IBGE, gente. É fácil isso. Pra vocês terem uma ideia, 165 países do mundo, eles utilizam o IVA. Ou seja, a gente entraria, né? Não entraria na contramão disso aí. A arrecadação do PIB atualmente corresponde a 17% dos impostos de bens e serviços. E a grande pegada é como tributar essa base de consumo de forma eficiente. O grande problema do Brasil é simplificar, né? Nós temos excesso de impostos, nós temos concorrentes da mesma natureza e base tributária. E ainda uma supercarga tributária que enseja alíquotas efetivas de mais de 50% da alíquota normal, gente. Não são valores pequenos, né? Para se ter ideia, na OCDE o IVA corresponde ao cargo do PIB de cerca de 32% e nos Estados Unidos corresponde a 17%. Ou seja, só fazendo uma parte,
Nesses países que eu estou citando para você, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, não é como no Brasil, que você tem 50% de bens e consumos, e isso, imposto sobre bens e consumos, e 50% sobre patrimônio e renda. Nos outros países se tributa muito mais o patrimônio e a renda do que os produtos de bens e consumos, ok? Por isso, existe no Brasil uma sonegação muito grande, gente, além da renúncia fiscal de mais de R$500 trilhões de reais. Gente, é muito dinheiro que a gente fala sobre isso, não é isso? E 50% da oneração da base de consumo brasileira. Só para você ter uma ideia, comida do Brasil tem uma oneração de cerca de 34% de impostos. E no resto do mundo, esse percentual cai para 7%. Gente, é muita coisa, é muito assim, muito tributo sobre bens de necessidade básica. Remédio no Brasil, só para você ter uma ideia, tem uma oneração tributária de cerca de 30%. No resto do mundo, gente, é de 4%. Não é uma loucura isso, minha gente? Nosso contencioso tributário, as discussões judiciais sobre tributos no Brasil, montam 3 trilhões de reais. Uma dívida ativa de mais 3 trilhões de reais. Ou seja, a gente tem discussão na justiça de 3 trilhões de reais e tem mais o custo para se cobrar isso de mais 3 trilhões de reais. É um custo incalculável para a cobrança dessa dívida. Pode isso, gente? Dessa forma, os projetos visam pelo menos, eu sou otimista em relação a isso, instituir cobranças tributárias eletrônicas, fluxo de caixa na cobrança dos impostos, unificando a tributação sobre os bens e consumos e colocando a cobrança tributária em 100% na base do destinatário. Porque hoje também eu nem vou falar sobre isso, não vou confundir vocês, é uma coisa de louco. Nós sabemos que a estrutura do Estado brasileiro é complexa. Para você convencer a unificar os impostos para 27 unidades de federação, que contam com cerca de 5.570 municípios, não é uma tarefa, gente, nada fácil. Entendemos que se não for para trazer uma simplificação total para toda essa forma de arrecadação, por mais que tenha importantes qualidades, precisariam ser revistas ou serem rejeitadas. Ou seja, se não for para melhorar, deve ser rejeitada. Esse é o nosso ponto de vista. Outro ponto que merece atenção, gente, é o tempo da transição para a instituição total do projeto. Muitos falam de 10 anos. Vocês já pensaram nisso? Outros falam de 20 anos e 50 anos. É um absurdo. Eu acho que eu não estou nem viva nesse período, Porque eu não quero viver até 100 e tantos anos. Não, 100 e tantos anos, não. 90 anos, Mas vamos lá. Todos esses prazos, com o aparato tecnológico, de globalização que a gente tem, eu acredito ser totalmente inaceitável. Eu acho que tinha que ser uma transição aí no máximo de 5, 6 anos. Mas, enfim, uma justiça equânime, justa e que atinge os objetivos do progresso econômico, além da abertura do mercado internacional, é o que a gente espera com a aprovação da reforma tributária e da unificação. A gente está na torcida. É isso aí, gente. Um beijo e carinho contábil.